Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículo 7. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. O santo ministério e o serviço dos santos. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Meus irmãos, esse texto bíblico chama-nos a atenção para um presente que Deus dá aos crentes. Lembra que em Efésios ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E aqui tem uma bênção espiritual, que é um dom espiritual, ou vários dons espirituais. Dons significam habilidades que Deus dá a cada crente que ingressa na sua igreja. Então nós vamos aprender nessa hora, nessa passagem, verdades sobre os dons espirituais. A primeira verdade: os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo, são dados aos que estão em Cristo. E a graça, versículo 1, foi concedida a cada um de nós. Ele está se referindo à igreja de Éfeso e a ele. Isso então é aplicado a todos os crentes em todas as épocas. Essa graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção ou a vontade de Cristo. Por isso diz: quando ele subia às alturas, ele foi exaltado, levou cativo o cativeiro, ele levou as nossas enfermidades, as nossas dores, e concedeu, quando lá da glória,
dons aos homens, se referindo aos santos, aos que fazem parte da igreja. Ora, o que quer dizer que subiu? A sua exaltação. Senão que também havia descido às regiões inferiores da terra, a sua morte e depois a sua ressurreição. Aquele que desceu, morreu, ou também se encarnou, e também é também o mesmo que subiu. Ressurreição, exaltação. Ascensão e exaltação. Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele está à direita do Pai, né? De onde ele virá para julgar vivos e mortos. Então, aqui nós notamos que os crentes são habilitados com dons espirituais. Em primeiro lugar, as habilidades do Espírito Santo, que vem através do Espírito Santo, é um presente de Cristo dado aos que receberam Ele como Senhor e Salvador para trabalharem na edificação da igreja de Deus. Deus não só nos chama para nos salvar, mas nos chama para trabalhar. A seara é grande e poucos são os obreiros. Então, ao nos salvar, Ele também nos leva para pregar o Evangelho. Todos os crentes em Cristo são abençoados com uma ou mais habilidades para abençoar a igreja do Senhor. No mínimo, um dom espiritual. Mas é possível que a pessoa tenha mais de um dom. O apóstolo Paulo era apóstolo, um dom, era mestre, outro dom, falava em outras línguas, também, né, mais um dom. Então, alguns podem receber mais que um. Lembrando aquela parábola do homem que se ausentou de um país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1. Essa dinâmica é feita pelo próprio Senhor. O Senhor Jesus, através da sua obra perfeita, morte e ressurreição, conseguiu por mérito todos os benefícios da lei e confere pelo Espírito Santo as habilidades que ele deseja para cada um dos seus servos. O crente não contribui com nada para ter essa habilidade espiritual e nem escolhe essa habilidade, mas Jesus, de maneira soberana, é quem determina. Então, ele me salva e ele me habilita. E ele faz isso por vontade própria, não depende de mim, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de quem Deus usa de misericórdia. O texto no versículo 11 diz: e ele mesmo concedeu uns, aí cita alguns dons, né? Nem todos são apóstolos, uns são apóstolos, outros são profetas, outros são evangelistas e outros são pastores e mestres. No 1 Coríntios, falando sobre essa distribuição, diz, olha, a manifestação do Espírito, por isso que eu chamo dons do Espírito Santo, porque é uma obra do Espírito Santo, é uma habilidade vinda do Espírito Santo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, ele não vai dar um dom que não é necessário. O dom tem uma necessidade para alimentar, para nutrir a igreja do Senhor. As habilidades do Espírito Santo, no geral, são encontradas entre os homens caídos. Isso é muito importante. Por exemplo, o falar em outras línguas, como em Atos 2. Nós sabemos que tem pessoas que conseguem falar muitas línguas, né? Vejam, o propósito na vida dessas pessoas é uma outra coisa, com outro fim, para trabalho, etc. e tal. Na igreja, esse dom é usado para um fim
que é a glória de Deus, a edificação da igreja. Mas o que eu quero que vocês observem, que essas habilidades existem lá fora com outro propósito, mas mas através do poder do Espírito Santo, elas são transformadas na vida dos convertidos com o propósito de abençoar a igreja de Deus. Então, ele vai transformar essas habilidades na vida de pessoas que fazem parte da igreja. Paulo diz assim: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Paulo não era crente, mas ele teve instrução, ele aprendeu certas habilidades fora da igreja. Então, quando Deus o chama, Deus vai usar esse aprendizado dele, essa capacidade que ele tinha anteriormente, e transformar essa habilidade para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. As habilidades naturais podem ser transformadas por Deus para o exercício espiritual. Eu lembro dessa palavra que eu botei aqui, podem. Mas nem toda habilidade natural será transformada em dom espiritual. Por exemplo, nem todo professor que se converte vai virar um professor, um ministrador da palavra na igreja. Porque Deus não vai transformar essa habilidade que ele tem de ensinar ciências lá fora, ele consiga ensinar a Bíblia aqui dentro. Nós sabemos, por exemplo, muitas pessoas têm diplomas, né? E passam em concurso público, são professores, isso e aquilo, mas elas não têm habilidades para exercer aquela função. Elas são inteligentes, conseguem passar no vestibular e nas notas, mas no exercício da profissão, elas não são felizes, porque elas não têm essa habilidade. Então, a gente vê isso às vezes em vários campos, né? Pessoas que estão fazendo uma coisa, mas não têm essa habilidade natural. Então, é possível que um professor, quando entre na igreja, Deus transforme o dom de ensino, o dom natural dele, em dom espiritual para ensinar as Escrituras Sagradas. 1 Reis diz, por exemplo, que Salomão não tinha o dom da sabedoria. Ele pede até: Deus, me dê sabedoria. E Deus lhe deu 2 tipos de sabedoria. Deu a sabedoria espiritual e deu também a sabedoria terrena. Porque é dito assim: era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, e do que Emã, Cacol, Dardá, filho de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorria sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Salomão teve essa dupla sabedoria dada por Deus, terrena e espiritual. Quando é colocado aquela criança para ele julgar, né? Ele manda passar a espada e aí ele é revelado a verdadeira mãe. Pode acontecer que a pessoa nunca tenha manifestado certa habilidade e depois da sua conversão manifeste um determinado dom que nunca tivesse evidenciado. Então, eu falei de pessoas que já tinham uma habilidade lá fora e Deus transforma. Outras podem entrar na igreja sem habilidade nenhuma e de repente essa habilidade surgir. Por exemplo, o dom de falar em línguas ali no Pentecostes. Os irmãos
do interior, por isso que galileus do interior não eram estudados e estavam falando na língua dos povos que estavam ali na festa de Jerusalém. Eles ficaram espantados, como é que esses galileus estão falando na nossa própria língua materna sobre as grandezas de Deus? Então a pessoa pode receber uma habilidade que nunca manifestou lá fora, dentro da igreja, né? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Os homens ficaram impressionados com isso. Toda habilidade espiritual é útil para a igreja, mas quando deixada de ser exercida ou exercida de maneira errada, vai prejudicar o melhor andamento do corpo de Cristo. Todo dom é importante. Então, o dom precisa ser exercido para o benefício da igreja. Quando qualquer dom se recolhe e não é usado, a igreja fica capenga, a igreja não funciona direito, porque cada um é importante no corpo de Cristo. Que fazeis, pois, irmãos, diz o Senhor, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Havia os dons espirituais ali em Corinto, mas o uso indevido dos dons estava causando mais confusão do que benefício. Então Paulo aí começou a regulamentar dizendo assim: no caso, se alguém fala em língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão. Então, vejam que ou não exercendo o dom, ou usando indevidamente o dom, pode prejudicar a igreja. Quem deseja habilidade espiritual deve buscar primeiro ser convertido pelo Senhor e automaticamente receberá o dom do Espírito Santo. Não só o batismo do Espírito Santo, mas a habilidade para trabalhar na igreja do Senhor. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa é a primeira verdade. Todo crente recebe um dom espiritual. Verdade sobre os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo são diversificados. Leamos o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Na Bíblia não encontramos todas as habilidades espirituais, mas encontramos uma variedade de dons que foram úteis à igreja daqueles dias, e muitos deles deixaram de operar para dar lugar a novas habilidades. A gente pega a lista dos dons espirituais e a gente vai perceber que eles eram importantes para aquele momento da igreja, mas alguns dons desapareceram. Por exemplo, não tem mais o dom de apóstolo. O dom de apóstolo foi dado aos 13, aos 12, mais o apóstolo Paulo. Com a morte deles, esse dom não passou mais a operar, porque a gente chama esses dons de revelação, dons que Deus fazia conhecer a sua vontade. Por exemplo, nós não temos mais conhecimento que alguém tenha dom de falar em línguas, no sentido de
ir para um país estrangeiro e começar a pregar o evangelho na língua daquele povo. Quando nós mandamos um missionário para, por exemplo, o pastor Ronaldo foi para trabalhar na África, ele teve de aprender a língua daquele povo. Ele não chegou lá e aí Deus usou ele em línguas, não. Ele aprendeu a língua, depois ele começou a criar o alfabeto, porque eles não tinham a língua deles escrita, e depois ele traduziu a Bíblia e foi ensinar o pessoal a língua escrita. Imagine. Aí a gente vê o seguinte, que os missionários hoje, nós podemos dizer assim, sim, eles têm um dom de línguas, mas não como aquele lá do tempo bíblico, que o cara, sem aprender nada, ele falava em línguas, né? Por isso que quando a gente encontra um irmão que vem do estrangeiro falar para nós, é preciso uma pessoa que interprete, porque eles não têm essa habilidade. Então, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Nós não temos no registro histórico, nem na atualidade, ninguém que manifestou esse dom de milagres, ou dom de curas. A igreja ora em conjunto e a pessoa é abençoada com a cura, mas eu não conheci na minha vida evangélica alguém que recebeu o próprio dom de curar, ou o dom de milagres, etc. Tal. Agora nós oramos, evidentemente, né? Depois, operadores de milagres, depois do dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Os dons de ensino, que são mencionados aí, no 11, são vitais na vida da igreja. Ele cita esses dons, que envolve a área de ensino, porque se você pegar o corpo humano, há órgãos vitais. Por exemplo, o cérebro, o coração, os pulmões, o fígado, os rins, para o corpo humano são essenciais. Você pode viver sem os olhos, mas não pode viver sem o cérebro. Não pode viver sem um coração. Você pode viver sem uma perna, mas não pode viver sem os rins, os 2 rins, né? Não pode, sem o fígado também não pode. Então, mas o corpo de Cristo necessita dos órgãos que não são chamados de nobres para o seu complemento e desenvolvimento. Apesar dos dons de ensino serem fundamentais para a igreja do Senhor, todos os dons são importantes. Por exemplo, que adianta eu ter boa cabeça e não enxergar? Que adianta eu ter boa cabeça e não poder ouvir? Que adianta eu ter boa cabeça e não ter os pés? Aí a gente vê a importância dos certos órgãos. É interessante, ninguém nota que tem cabeça, a não ser quando toma banho e vai se pentear. Mas fora isso, ninguém diz, poxa, cadê minha cabeça? Ninguém fica dizendo assim. Agora, quer ver você notar a sua cabeça? Estou com dor de cabeça. Aí você notou que você tem cabeça. Puxa, eu estou com uma dor de cabeça. Ou então, o coração. Você não nota que tem coração. Mas se ele sai do ritmo, meu coração está fora de ritmo. A gente só nota o nosso órgão quando ele está fora de sintonia. Mas eles estão todos ali funcionando para a glória de Deus. O certo, diz Paulo, é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito má honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. É interessante, uma dor no pé paralisa todo o nosso corpo. Tudo fica com sensibilidade, porque está doendo no pé, a gente não consegue fazer nada, porque nós somos um em Cristo Jesus também. Os dons
não são limitados ao culto público. Lembra que Paulo falou aqui que eles estão reunidos, um tem profecia, outro tem revelação, outro tem língua. Não, os cultos não estão, os dons não estão limitados só no momento do culto, mas a todos os setores que irão beneficiar a igreja de Deus. Então, é no trabalho de evangelização, é no trabalho da comunhão, é no trabalho do partir do pão, das orações, enfim, os dons espirituais são variados, né? Então, eles precisam ser exercidos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aí menciona, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se serviço, dediquemo-nos ao serviço. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. São várias áreas da vida da igreja que precisam desses dons espirituais. Podemos usar a nossa habilidade de instruir doutrinária e moralmente em grupos menores ou individual, para fazê-los crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Ah, mas eu tenho um dom, eu quero ensinar na igreja. Você pode ensinar um grupo menor, pode ensinar na sua casa, pode... Ah, eu vi que aquele irmão demonstrou que não tem um bom conhecimento, eu vou chamar ele para estudar a Bíblia para que ele possa aprender mais. Não está limitado só à pregação na igreja. Paulo diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Louvado seja Deus. Quando ajudamos alguém com a nossa habilidade, contribuímos para abençoar o irmão que dependia da nossa instrumentalidade para crescer, e seremos recompensados pelo Senhor da igreja. Às vezes eu não estou vendo ali que aquele irmão tem uma carência, mas você com o seu dom notou aquilo ali. Aí você tem de se achegar e usar o dom para abençoar. Filipe, vocês lembram? O eunuco estava lendo Isaías e Filipe perguntou, você entende o que está lendo? Aí o homem disse, como poderei entender se não há alguém que me explique? Del já foi aqui da igreja há um tempo lá na Moenda, mas eu me lembro, ele era um menino. Aí eu cheguei na porta da igreja e disse, menino, eu quero que você me ensine um cântico, Del, falando para ele. Aí ele me ensinou. O primeiro canto que eu aprendi na igreja foi um menino da igreja que me ensinou. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olho. Foi uma criança que me ensinou este hino. Eu chamei ele, menino, me ensine um hino. E ele me ensinou esse hino. E eu nunca mais esqueci desse hino. Como Deus usa as pessoas para nos abençoar. Está vendo, gente? Há a possibilidade de que nosso ministério no corpo de Cristo não seja elogiado pelos irmãos. Mas nosso objetivo é servir ao corpo de Cristo. Às vezes a gente vai trabalhar tanto na igreja e ninguém vai reconhecer a nossa atividade. Mas não importa que os homens não reconheçam, Deus sabe que você está trabalhando. Deus está notando. Olha, interessante que Paulo foi o fundador da igreja em Corinto. Aí depois que ele saiu, entrou os malfeitores e falaram mal dele. Aí Paulo escreve para a igreja que ele fundou. Não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A igreja que ele fundou estava desprezando ele. É isso que pode acontecer. Você vai usar seu dom e depois vai ser até xingado. Mas não importa.
que você use seu dom devidamente para alguém crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Verdades sobre os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo vão nos levar à perfeição da vida cristã, ao propósito. Por que Deus dotou a igreja de dons espirituais? Lemos o 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vejam aí cada detalhezinho. As habilidades dadas por Deus aos crentes, sendo exercida com santidade, vão promover o aperfeiçoamento uns dos outros. Nós vamos ser aperfeiçoados na medida que cada um use seu dom. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Clóide que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Era o uso indevido dos dons ali em Corinto. Eles usavam os dons, mas como eles tinham preferência, eles prejudicavam outros. Os dons têm de ser usados para o bem da igreja e não para o grupo que a gente acha que deve ser. A aptidão de cada crente será mais eficaz quando aperfeiçoada no convívio do ajuntamento dos santos. Mas os que vivem isolados, por desprezar o ajuntamento, não desempenham bem o seu serviço e prejudicam a maturidade cristã. Meus irmãos, quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Olha, o dom só tem poder se a gente estiver usando em congregação. Se eu me afasto, o meu dom não vai ter nenhuma finalidade. A igreja vai ser prejudicada e eu vou ser prejudicado também, porque eu dependo do outro para crescer. O meu dom não me edifica, o meu dom edifica outra pessoa, e o da pessoa me edifica. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Nós dependemos uns dos outros. O aperfeiçoamento dos dons e o seu exercício vão produzir crescimento em sabedoria cristã que nos ajudarão a tomar decisões sábias. Diz a palavra, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É nesse convívio e no uso desses dons que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. As habilidades espirituais desenvolvidas na congregação produzirá crescimento da vontade do Senhor que nos vai preservar das heresias destruidoras. É nesse convívio e no uso desse dom que nós vamos estar tão fortes que não vamos ser grampeados por falsas heresias. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Os dons espirituais nutridos pela fé no Evangelho nos farão crescer em santidade de vida, o que agrada muito ao Senhor. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. A igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito, e crescia em número. Ela não só cresce espiritualmente, mas cresce numericamente quando há esse engajo dos dons espirituais. A dependência de um dos outros para o crescimento e exercício dos dons revela que nosso afastamento da igreja
prejudica o desenvolvimento pessoal e coletivo do povo de Deus. A mão não pode dizer: não preciso de você. Ainda a cabeça aos pés: não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Nós precisamos de um dos outros para crescer. Não podemos ser bem-sucedidos na vida cristã assistindo culto e palestra pelas redes sociais e desprezando a reunião dos santos. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Último lugar. Verdade sobre os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo nos conduzirá ao caráter semelhante ao de Cristo. Lemos o 13? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Os dons espirituais são instrumentos usados por Deus para nos deixar no mesmo nível de fé nas verdades bíblicas e vivencial. O objetivo não é que você tenha maior fé do que a minha, não. A nossa fé precisa estar no mesmo nível, e naquele nível alto é com o uso desses dons. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, diz o Senhor. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus e Pai. Deus quer que nós cheguemos a essa estatura juntos, porque nós vamos subir juntos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar, os vivos serão transformados, e aí nós vamos ao encontro com o Senhor nos ares. Não adianta: sou PhD da igreja. Não, todo mundo tem que estar no mesmo nível seu, para que todo mundo possa estar bem na vida espiritual. As habilidades do Espírito Santo usadas devidamente nos farão conhecer profundamente o Senhor. Lembre que os apóstolos, na tempestade, depois que Jesus repreendeu o vento e o mar, disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E o próprio Jó disse: antes eu te conhecia e eu vi. Esses dons vão nos fazer conhecer a altura, a profundidade, a largura do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. No exercício dos dons espirituais, conforme o projeto de Deus, vai levar os santos a uma experiência experimental com o Senhor Jesus. E por isso, diz Paulo: estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É um homem que está crescendo, e nós podemos dizer como ele, se usarmos os dons espirituais na igreja. O Jesus revelado nas Escrituras é o alvo que a igreja deve cobiçar no uso dos dons espirituais. Diz que andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta a Deus em aroma suave. Concluo, meus irmãos. Todos nós recebemos dons espirituais. Se não sabemos qual é, vamos recorrer a Deus em oração. Que tal fazer essa oração? Senhor, o que é que eu devo? Qual é a minha contribuição na igreja? Qual é o meu serviço? Você me chamou para fazer o quê? Para abençoar a sua igreja. Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. A comunhão e o amor fraternal são necessários na utilização do dom espiritual. O dom tem de ser usado com amor, porque diz Paulo lá em Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, nada disso vai me adiantar. Não usar o amor fraternal, a comunhão, para ser abençoado. O objetivo dos dons
é levar ao amadurecimento da comunidade cristã e não a promoção pessoal. Não é para alguém se promover, é alguém para ajudar o outro a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Seu desenvolvimento na igreja local é indispensável para a edificação da igreja de Deus. Às vezes a gente faz assim a crítica, a igreja não cresce. É porque os dons todos não estão sendo usados. Os dons que Deus colocou na igreja local. Eles precisam ser usados para que ela possa crescer. Que Deus nos abençoe.